todo mundo aí? Acho que já estamos todos que viriam. Se não tiver gente, depois a gente pode assistir lá no canal do YouTube. A aula fica lá gravada. Oi, E professor, boa tarde. oi, boa tarde. Deixa eu te perguntar, eu fui acessar a sua aula ontem, não lembro, no YouTube, e tava falando assim que o vídeo tinha sido removido. Ah, sim, eu fiz uma besteira lá que eu removi, mas eu já voltei eles já. Deixa eu só conferir se eles estão lá. Eu te passo o link aqui. Professor, Oi. Ediarnes aqui, não seria possível colocar também aqui como nos arquivos o vídeo? Que aí às vezes aí dá os dois acessos, Dá. né? Porque aí fica no YouTube, que tem melhor imagem lá e tal, mas ficaria aqui também. Tá. Então, você quer que eu coloque o arquivo? Tem que ver se eu não apaguei, tá? Mas dá pra É colocar. porque aí se tiver um computador, depois dá para subir ali nos arquivos da disciplina, Ó, do próprio computador. esse é o vídeo da última aula. Vê se vocês conseguem entrar. Depois eu vou também subir ele aqui nos arquivos do Teams. Vê se ele roda, por favor. Que às vezes não tá público, sabe? Pra essa. Cadê? Tá como público. Aqui funcionou. Eu cliquei Funcionou? no link. É, eu Uhum. retirei, eu retirei os vídeos, que eu falei, eu acho que eu vou subir os vídeos da disciplina passada, que eu já tinha todos, eu falei, daí eu já subo todos de uma vez. Mas depois eu fiquei vendo que alguns estavam com falha na gravação, sabe? Então, aí eu falei, não, então eu vou subir um por um mesmo, tá bom? Para mim, rodou no normal aqui no YouTube. Massa. Tá, depois eu posso subir também como arquivo no Teams, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Então, não sei se vocês lembram, na aula passada a gente conversou sobre um período que foi um período muito legal, que foi a Revolução Científica, que foi depois da Idade Média, né? Em que o conhecimento, que era o conhecimento escolástico, ficava então dentro dos monastérios, né, e das catedrais, e as pessoas aprendiam ali, naqueles lugares, eram poucas pessoas que tinham acesso. Começou a ter um fomento para esse conhecimento sair dali, formação das universidades, né, no século XI, XII, as pessoas se juntando para traduzir os clássicos gregos, e isso tudo culminou num período de mais ou menos 100 anos, em que houve uma revolução no conhecimento científico, principalmente no campo da física, quando uma série de cientistas assim historicamente importantes eles começam a mudar a sua visão em relação ao cosmos, né? Então a gente vai passar de um modelo ptolomaico que tinha mais de 1000 anos de uso, né, para o entendimento do deslocamento das estrelas e planetas no firmamento, para o modelo copernicano, né? Então essa troca do geocentrismo para o heliocentrismo. Isso aconteceu de forma muito rápida, o surgimento da luneta, é, outros equipamentos também, a coleta de dados, né, intensa. Tudo isso levou ao Newton. E lembra daquela frase do Newton, né, que fala que se eu cheguei onde cheguei é porque eu estava sobre ombros de gigantes. Que dá para a gente essa ideia de que o conhecimento científico ele é cumulativo. Então, em cima do conhecimento é gerado mais conhecimento, né? Depois do final da Revolução Científica, a gente vai entrar num período que é chamado de Iluminismo. O Iluminismo, ele
às vezes a revolução científica é colocada dentro do iluminismo também, tá? Mas a gente também pode entender como uma fase separada. E o iluminismo, então, vai desde aí do final da revolução científica, né? Com Newton, até até a Revolução Francesa, né? Aquele período napoleônico, e a Revolução do povo francês, tá? E o que esse período tem de importante para a gente? O que a gente vai ver nesse período, pensando na história e na filosofia da ciência? Nesse período, a gente vai ver o embate entre duas correntes de construção do conhecimento científico, que é o racionalismo clássico e o empirismo clássico. E hoje, então, a gente vai estudar o que são essas coisas. Mas antes de tudo, vamos ver o que foi o iluminismo, tá? Então, o iluminismo, ele era uma série de ideias, né, centradas na razão como a principal fonte de autoridade e de legitimidade do conhecimento. É interessante porque alguns colegas cientistas têm dito que a gente precisa voltar aos valores iluministas nos dias de hoje, né? Então, voltar essa ideia de que a razão deve direcionar a vida das pessoas, né? Aquela ideia que depois vai ser bastante explorada na Revolução Francesa, principalmente, de fraternidade, de igualdade entre as pessoas, de respeito às crenças, de fomento ao diverso, né? Você respeitar a diversidade de pensamentos, promover o debate justo de ideias. Isso tudo tem essa raiz aí nesse período iluminista, né? Então, o progresso, a tolerância, o surgimento de um governo, então, constitucional, né? Um governo que ele age segundo certas leis, que é um governo que é independente do Estado, um Estado, né? Um governo que é independente da Igreja. Tudo surge dessa época. Então, dá para a gente entender por que alguns colegas vão falar assim, não, a gente precisa resgatar esses valores iluministas no nosso dia a dia, no nosso fazer ciência, né? Que é criar uma forma de fazer ciência que é independente das nossas crenças, uma forma de fazer ciência que é tolerante com o adverso, e assim por diante, tá? Ah, Isso. Então, o iluminismo ele foi marcado por uma ênfase no método científico, né? E juntamente com um crescente questionamento da ortodoxia religiosa. Então, a gente vê mesmo já um final daquela grande influência que a Igreja, né, católica teve na Idade Média sobre o conhecimento científico, né? Então, a gente chega no ápice do questionamento dessa forma de conhecimento, né? Essa forma ortodoxa, né? Uma coisa legal desse período iluminista, assim, que representa muito duas coisas, né? Que representam muito essa época, é a publicação da primeira enciclopédia, né? Por dois filósofos, né? Da época, que foi o Diderot e o D'Alembert. E a enciclopédia, então, era um conjunto de livros em que todo o conhecimento daquela época disponível estava ali. Na minha época, né? Quando eu era criança, existiam as enciclopédias ainda, né? Se você vai na casa da sua vovó, às vezes até na sua casa, ainda existem enciclopédias, né? Então você tem uma série de livros e ali tem todo o conhecimento relevante, vamos dizer assim, né? Todo o conhecimento científico relevante fica ali naqueles livros, né? Que você pode consultar. Eu lembro que, nossa, para minha mãe comprar uma enciclopédia era tipo caríssimo, sabe? Tinha que financiar, pagar vários anos. Então, isso vem daquela época, né? Dessa época iluminista. Então, essas duas pessoas
juntaram conhecimento que se tinha sobre várias áreas em uma enciclopédia e publicam esse livro, né? Além da enciclopédia, então, né, do surgimento dessa forma de conhecimento, no período iluminista surgem as sociedades científicas. E aí a gente pode fazer um contraponto entre as sociedades científicas e as universidades, né? Então, lembra que as universidades elas surgem a partir de um movimento de separação, né, da igreja. E aí, então, essas pessoas começam a traduzir os textos, né? Existe a figura do mestre e do discípulo, e isso ficou talvez mais claro para vocês se vocês assistiram o filme Nome da Rosa, né? Essa transição, né, de uma época para outra. O que a gente começa a ver agora são locais em que cientistas, sendo eles ligados a uma universidade ou não, se encontram para debater as suas ideias. E isso é muito interessante, né? Porque isso é um valor muito iluminista, né? As pessoas se encontrarem para debater as suas ideias. Até hoje a gente vive os resquícios, né, dessas sociedades científicas. Essas sociedades existem ainda, tá? E, por exemplo, quando a gente vai num congresso apresentar nosso trabalho, que né, tem aquela reunião de um monte de cientistas, isso tem origem aí nessas sociedades científicas. Como funciona? Bom, para você fazer parte de uma sociedade científica, geralmente você deveria ser convidado, né, por alguém que já fazia parte de uma sociedade, e essa sociedade tinha encontros frequentes. Então, uma vez a cada 2 meses tem uma reunião da sociedade. E nesses lugares, o que acontecia? Os cientistas, eles escreviam cartas e liam suas cartas mostrando os seus achados. E aquele grupo ali de pessoas tinha acesso a essas cartas e elas poderiam falar se concordavam ou não com aqueles achados e assim por diante. Eventualmente, nessas sociedades, eles publicavam um boletim, né, com aqueles trabalhos que foram expostos nas reuniões. Esses boletins, eles são o germe aí das revistas científicas que a gente conhece hoje, né? Então, tem revistas, por exemplo, as revistas da Sociedade Linneana, que vêm dessa época, tá? Então, que vem dessa época. Além da Sociedade Linneana, a gente tem a primeira sociedade, que é a Sociedade Real de Londres, né? A Royal Society of London. A Academia de Paris, também. A Academia de Berlim. Tudo vem aí do século XVII, né? Quando então esses cientistas passam a se encontrar para discutir as suas ideias, tá? Parece tudo muito bonito, né? Que as pessoas encontravam, que era tipo super respeitoso, mas as sociedades também eram ambientes de intenso debate científico, de disputa e de embate político também, tá? Então, por exemplo, o Newton fazia parte da Sociedade Real de Londres, né, da Royal Society, que existe até hoje, tá, gente? Essas sociedades todas existem até hoje, publicam suas revistas e assim por diante. E o Newton, ele tinha uma rixa muito grande com o Robert Hooke. Não sei se vocês lembram, o Robert Hooke é um personagem importante para a biologia. Por quê? Porque ele aprimora as lentes, né? E forma o microscópio, né? Ele aprimora o microscópio e ele descobre as células. Então, o Newton e o Robert Hooke, os dois trabalhavam com luz, né? Com o comportamento da luz e lentes e tal. E, se eu não me engano, primeiro era o Robert Hooke, que era presidente da Sociedade Real, e depois o Newton que se torna presidente
numa disputa política muito grande, né? Desse espaço, né, de divulgação científica. E essas sociedades, o que começa a acontecer? Elas começam a captar dinheiro do Estado. Então, isso é muito interessante também. Então, veja como o iluminismo, ele aumenta o fomento à pesquisa científica. Porque o Estado começa a colocar dinheiro nesse grupo de cientistas para que eles produzam mais conhecimento. Tá? E isso a gente também vive até hoje, né? Hoje, quem financia a pesquisa, aqui no Brasil, por exemplo, em sua grande parte, é o dinheiro público, né? Então, o que quer dizer que é o povo que paga os cientistas para desenvolverem suas pesquisas, né? E essa pesquisa, grande parte dessa pesquisa é desenvolvida nas universidades públicas aqui no nosso país. Tá? Então, é muito interessante a gente conhecer esse período histórico, porque a gente consegue reconhecer também um pouco do que a gente vive hoje, né? E no fim é para isso que serve a história, né? A gente estuda o passado para poder entender o que está acontecendo hoje, né? Mas enfim, essa época foi uma época de intenso fomento à pesquisa, à liberdade das ideias, né? O debate e de muita criação científica também. Na biologia, especificamente, a gente vê a descoberta da célula, né? Nesse período, a gente vê os primeiros experimentos sobre fotossíntese, né? Como que as plantas usavam a energia do sol para crescer, que não era a terra que as plantas comiam, mas sim que elas cresciam a partir da energia solar, né? Que elas produziam oxigênio. Então, foi muita coisa legal aconteceu nessa época, tá bom? E o que acontecia aí? Então tinha durante o Iluminismo teve um embate grande de pensadores que representavam duas vertentes diferentes, que é o racionalismo e o empirismo. Vocês vão ver que o racionalismo e o empirismo eles são releituras de concepções filosóficas que já existiam já lá na Grécia, tá? Então, eu não sei se vocês lembram que a gente falou, por exemplo, do essencialismo, né, que era uma coisa platônica. Lembra daquela imagem, né, do afresco do Rafael, que tem o Platão apontando para cima, o Aristóteles apontando para baixo, né? Que a gente conversou sobre essencialismo, determinismo, racionalismo e empirismo, né, essa contraposição entre formas de pensar, tem suas raízes aí, tá? Então vamos começar olhando o que é o racionalismo. Gente, o racionalismo é a ideia de que existe, né, que o conhecimento ele vem sempre e sempre se justifica na razão, tá? Então, o conhecimento puro, verdadeiro, ele independe das nossas experiências. A gente pode atingir o conhecimento a partir da nossa própria razão, do exercício do pensar, né? Isso é racionalismo. E quem que é racionalismo aqui na nossa história, né? Quem que é racionalista? Platão é um grande racionalista, né? Que vai entender que existe um mundo ideal, né? Então, esse mundo ideal ele pode ser acessado pelos filósofos, né? Através do raciocínio, através das deduções, né? Através da razão. E a gente pode conhecer esse mundo ideal e formar nossas teorias. E também Descartes, aqui já na época do Iluminismo. Mas antes da gente ver um pouquinho do Descartes, vamos olhar então algumas teses racionalistas. Eu vou anotar aqui para vocês. Mas vocês podem anotar também se quiserem. Então, eu vou falando aqui quais são as teses racionalistas e vocês me digam se vocês se identificam com alguma forma dessas, tá? Alguma coisa como essas. Então, a primeira tese é uma tese da intuição
dedução. Então, vou colocar aqui teses racionalistas. Nossa. Ah, esse daqui não tem voltar. Tese da intuição ou da dedução. Que diz o quê? Que algumas proposições, quando a gente fala em proposição, e agora essa palavra ela vai aparecer bastante aqui na nossa disciplina, a gente quer dizer uma afirmação, né? Então, se eu faço uma afirmação, por exemplo, hoje está chovendo, né? Eu posso chamar isso de proposição, tá? Em inglês a gente fala statement, né? É uma afirmação. Então, algumas proposições em uma área de conhecimento, elas podem ser feitas e conhecidas por nós apenas pela intuição. E outras também podem ser conhecidas apenas por serem dedutivos das proposições intuídas, tá? Então, gente, essa tese fala que a gente pode fazer afirmações apenas a partir da nossa intuição, do nosso raciocínio. Eu vou deixar por enquanto assim e depois a gente vai pensar um exemplo para esclarecer, tá? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo já. Se eu escrevo aqui 1 mais 1 igual a 2. Essa dedução aqui, ela é completamente uma dedução racional, né? Eu preciso olhar algum fenômeno com os meus sentidos para chegar a essa conclusão de que 1 mais 1 é igual a 2? É uma pergunta, tá, gente? Para vocês pensarem. Ou será que a gente pode chegar a essa conclusão independente dos nossos órgãos sensoriais? Os racionalistas vão dizer que sim, tá? Que existem com um conhecimento que a gente pode, pela intuição ou pela dedução, a gente pode chegar num conhecimento completamente racional. Segunda tese aqui, tese do conhecimento inato. Que é a ideia, então, que alguns conhecimentos, eles nascem com a gente. A gente nasce sabendo algumas coisas. O que é incrível. Por exemplo, na linguística, teve um renascimento do racionalismo quando se descobriu, por exemplo, que na maioria das línguas que a espécie humana fala, na maioria das línguas, as primeiras palavras são sons de M ou de P. Então, as primeiras palavras vêm dessas consoantes, ou de p, p. Incrivelmente, esse som do M, ele é sempre atribuído à mãe, e o som do P é atribuído ao pai. Independente se você está no Brasil, você está nos Estados Unidos, você está na Alemanha, tá? Como se a gente já nascesse sabendo desse conhecimento, né? Então, essa é a tese do conhecimento inato. Então, o que diz aqui, mais especificamente? Nós temos conhecimentos de algumas verdades em uma área particular do conhecimento como parte da nossa natureza racional. Nosso conhecimento inato não é ganho pelos sentidos ou pela intuição e dedução. Ele é apenas parte da nossa natureza. As experiências podem trazer esse conhecimento à tona. Então, a experiência ela pode trazer uma coisa que a gente já nasceu sabendo. Então, não é que a gente cria o conhecimento a partir da experiência. É que a gente já tem esse conhecimento. Ela traz à tona, né? Vejam como o racionalismo está muito próximo do essencialismo, né? Que é a ideia de que existe uma essência
dentro da gente. Então, ali já existe alguma coisa que a gente sabe, que a gente conhece. Existe um conhecimento inato, né? Terceiro, conhecimento inato, tese do conceito inato. A ideia de que também a gente nasce com alguns conceitos que a gente aplica em uma determinada área do conhecimento. Por exemplo, nunca ninguém aqui, ou na verdade já, né? Mas imagina assim, que os gregos lá, os gregos clássicos, né? Eles não tinham, ou dificilmente teriam, a experiência de um triângulo perfeito. Então, imagina aqui que esse triângulo é um perfeito. Não, na natureza a gente vê triângulos imperfeitos, né, gente? Imperfeitos. Mas eles chegaram a esse conhecimento. Bom, não é isso. Vocês estão entendendo o que eu quero mostrar, né, gente? Um triângulo perfeito é um triângulo que tem 3 lados iguais, tem 3 ângulos iguais dentro dele. Então, na natureza a gente não vê esse triângulo perfeito, né? Então a gente não tem a experiência desse triângulo perfeito aí na natureza. Mas a gente sabe o que é um triângulo perfeito. A gente sabe o que é um quadrado, né? A gente sabe o que é um círculo. Então, esse conhecimento, ele não tem origem na natureza. Ele é um conhecimento inato, ele é um conceito inato, tá? Quarta tese aqui. Tese da indispensabilidade. Ó, tá bom de jogar forca, hein? Da razão. A razão. Que vai dizer que o conhecimento que nós ganhamos em uma área de conhecimento por intuição e dedução, bem como as instâncias do conhecimento que são inatas, elas não podem. Então, isso aqui é como uma derivação dessas três, né? Elas não podem ser alcançadas a partir somente das experiências. O conhecimento precisa da razão, tá? Então, a razão ela é indispensável, tá? Não dá para dispensar a razão no processo de construção do conhecimento. E por fim, a última tese, tese da superioridade da razão. Que quer dizer que o conhecimento gerado dessa forma, a partir da razão, é um conhecimento superior, né? É esse o conhecimento que é válido, é o conhecimento racional, né? Que vem da razão. Ele é mais importante do que o conhecimento que a gente adquire através dos sentidos, né? E isso é muito platônico, não é? Essa ideia de que a gente vai conhecer a verdade quando a gente chegar no mundo das ideias, né? Quando a gente se tornar ciente do que tem lá nesse mundo das ideias, tá? Vocês se identificam com alguma dessas teses? Você falou assim, olha, parece que faz sentido isso. Alguém se identificou com alguma dessas teses? Aqui o texto que eu li fala que se você se identificou com pelo menos uma dessa tese, você pode se considerar um racionalista. Tá? Então, se você entende que isso pode acontecer, pelo menos uma dessas coisas podem acontecer, você é um racionalista, né? E o filósofo, né, o cientista mais característico desse racionalismo clássico, então isso aqui é racionalismo clássico, tá, gente?
que exemplifica essa forma de conhecimento é o René. Será que escreve assim, que esse acento? Acho que é assim, né? O meu cachorro chama René. É o René Descartes. Mas escreve com S ali, Descartes. Descartes. René Descartes. E algumas coisas do que a gente vive hoje na ciência, a gente deve a esse filósofo aqui. Tá? Por quê? Porque foi ele que introduz a importância da matemática na construção do conhecimento científico. E a matemática está muito associada mesmo a, principalmente matemática pura, né, ao conhecimento racional, né? Você pode deduzir teoremas que são independentes da experiência, né? Então, o René Descartes ele vai dizer que todos os fenômenos naturais eles devem ser abordados a partir da matemática. Então vejam só, hoje a gente vive, né, depois de altos e baixos, a gente vive uma época em ciência que a formalização matemática ela é indispensável na geração do conhecimento científico. O que quer dizer que não dá para se fazer ciência de qualidade, ciência de impacto, sem que haja algum tipo de matemática envolvida. Sem que haja algum tipo de formalização, seja uma análise estatística, seja na formulação de um conhecimento puramente teórico, né, de um modelo, na formulação de um modelo matemático. Sempre a matemática vai estar ali presente, né? E isso para a biologia, especialmente, é regra, tá? Então, é muito comum, né, a gente que nós somos biólogos em formação, né? É muito comum a gente imaginar que, ou quando a gente chega, assim, nesse mundo da biologia, a gente traz um pensamento que é, eu vim fazer biologia porque eu não gostava de matemática. E isso é uma bobagem, assim, porque a biologia é uma ciência como qualquer outra ciência, é uma ciência, né? Todas as ciências estão envolvidas com a matemática, como se a matemática fosse a linguagem da ciência. E a biologia não é diferente, tá? Biologia e matemática andam ali juntas, né? São importantes. Aí mais para frente, quando a gente está em formação, né? A gente fala assim, eu quero ser cientista, mas eu não sou bom em estatística, por exemplo. Então, eu não preciso saber de estatística, eu preciso de um amigo que saiba estatística, ou de uma amiga que saiba estatística. Essa é outra falácia também do pensamento. Por quê? Porque o conhecimento. Tô digredindo um pouco aqui, tá, gente? Porque o conhecimento em biologia, ele é um conhecimento estatístico. Seja se a gente pensa na biologia molecular, se a gente pensa na biologia ambiental, se a gente pensa em populações, se a gente pensa em comunidades, sempre a estatística faz parte dessa forma de pensar a biologia. Como os seres se organizam, como se organiza o corpo dos seres, a estatística sempre ajudou, né? E sempre vai ajudar. Enfim, então essa relação com a matemática vem aqui do Descartes, tá? Galileu já tinha, Newton, por exemplo, já tinha falado da importância da matemática, desenvolve o cálculo, já tinha acontecido. Mas o René Descartes vai falar que isso é indispensável na geração do conhecimento científico, tá? Que a matemática é indispensável. Tá? Outra coisa, o conhecimento geral específico não pode ser fundado somente na evidência dos sentidos, mas requer muito mais que nós capturemos com a razão as características gerais dos corpos físicos. Ou seja, não é só a observação dos fenômenos. A nossa razão precisa trabalhar para gerar o conhecimento. Precisa fazer deduções, né? Precisa ali se debruçar, precisa racionalizar
os fenômenos que estão acontecendo, né? Tem uma coisa também do Descartes, que é um método. Então, ele também propõe um método, que é um método muito matemático, na verdade, que, não sei se vocês lembram, no Francis Bacon, que é o primeiro cara que propõe um método organizado, né, de método científico, e fala, a gente tem que observar muitas coisas de forma independente, e aí a gente olha para essas coisas, reconhece padrões, e a partir do reconhecimento de padrões, a gente gera hipóteses e faz experimentos, né? O que o Descartes falava era que não era bem por aí, que a gente poderia simplificar esse caminho. Então, ao invés da gente olhar esse todo complexo, né, esse monte de dado coletado, o que a gente pode fazer? A gente pode repartir. Então, eu sei que existe uma complexidade enorme, que a natureza é extremamente complexa, mas eu vou olhar aqui só para esse fenômeno, pelo menos por enquanto. E aí eu vou entender bem entendidinho esse fenômeno. Quando eu entender ele, eu passo para o próximo. Entendo bem, passo para o próximo, até que eu tenha uma noção do todo, da complexidade como um todo. Tá? E isso, então você pode separar o todo em partes, entender as suas partes e, a partir do entendimento das partes, chegar no entendimento do todo. Tá? Isso é uma ideia reducionista, tá? Da natureza. Então quer dizer que a soma das partes, que o todo é a soma das partes. Isso a gente chama de reducionismo. E na biologia também existe essa ideia. Então, será que a biologia ela pode ser reduzida a ciências mais duras, né, como a física e a matemática? Né? Essa é uma questão para a filosofia. Né? Será que os fenômenos biológicos que a gente vê, que acontece nas populações, que acontece nas comunidades, né, quando a gente está falando de ecologia, né, será que esses fenômenos eles podem ser reduzidos às interações entre as moléculas, em última análise? Todos eles acontecem porque as moléculas estão lá interagindo? Então, será que a gente pode reduzir a biologia, a física e a química? Esse debate é um debate aberto ainda, tá? Então, para o Descartes, sim. Então, a gente tem que repartir o fenômeno que a gente está estudando em pequenos fenômenos, né? Fenômenos menores, entender as partes e aí a gente chega à compreensão do todo. Isso é muito de matemático, não é, gente? Quando a gente tem uma equação lá, grandona, a gente resolve primeiro uma parte da equação e depois passa para outra parte, para outra parte, para outra parte, até a gente resolver o problema como um todo. Tá? Além disso, o Descartes foi quem criou o plano cartesiano. Isso também é super importante para as ciências como um todo, né? Que é a ideia de que existe, que a gente pode colocar num gráfico, vou desenhar aqui, né? Expressar de forma gráfica a relação entre variáveis. Tá, gente? O conhecimento científico, ele está atrás do quê? Ele está atrás de explicações, né? Está atrás de explicações, atrás de causas, de relações causais. Tá? Então, a gente gera explicação para um fenômeno quando a gente estabelece relações causais. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, um exemplo. Se minha gatinha está aqui no quarto e entra uma bolinha de papel, ela vai correr atrás da bolinha. Agora, se eu estou aqui no quarto e entra uma bolinha de papel pela porta, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar da onde veio essa bolinha.
Eu não vou brincar, eu não vou atrás da bolinha, eu quero ver qual é a causa dessa bolinha entrar. Imagina se entra aí uma bolinha aí nos quartos de vocês. Então, nós queremos saber as causas dos fenômenos. Nós queremos explicações para os fenômenos. Tá? E o René Descartes, ele inicia, então, essa ideia de que a gente pode colocar no gráfico, aqui, num eixo horizontal, a variável causa, e aqui no eixo vertical, a variável efeito. Ou a gente pode chamar de variável explicativa, e aqui a variável explicada. Então, se existe relação, né, de causa e efeito, eu vou ver algum padrão, né, entre essas variáveis. Então, imagina que é qualquer coisa aqui que eu meço, que é um número, tá? Que é um número. Por exemplo, umidade do ar, né? Aqui aumenta a umidade do ar. E aqui é chance de chuva. Se eu vejo que existe um padrão, quando aumenta a umidade do ar, aumenta as chances de chuva, então eu tenho uma relação causal. Tá? Vocês entendem isso? Isso aqui vai ser interessante para o nosso próximo tópico. Então, esse plano cartesiano vem daí, né? Vem do Descartes. Por isso que chama plano cartesiano. Tá? E além disso, a partir do exercício da razão, Descartes vai chegar à ideia de que é pelo próprio exercício da razão que nós podemos concluir que nós existimos. Não é? Então, aquela frase, penso, logo existo, vem dele. Né? Então, a razão é o mais importante na nossa existência. É o exercício do pensar que é o mais importante. Não é os nossos sentidos em si, mas a nossa capacidade de raciocinar. E quando ele faz isso, ele vai separar, então, uma coisa que é a mente racional, né? Então, existe essa entidade que é a mente racional, de uma outra entidade que é o corpo físico, que é onde estão os sentidos, que recebem as informações do mundo. Então, essas duas coisas são separadas. Né? E essa dualidade corpo-mente, ela existe até hoje aí na nossa sociedade. Né? A ideia de que existem as coisas que são mais da mente, né? E tem as coisas que são mais do corpo. Às vezes até existe numa forma assim, as coisas que são da mente são mais puras e as coisas que são do corpo são mais impuras. Né? Então, e essa dualidade surge aqui, né? Essa ideia de que é possível separar o corpo da mente, né? E que eles conversam, mas eles não são a mesma coisa. Tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Então, René Descartes foi o principal racionalista, né? Clássico. Boa. Vamos olhar agora, então, para o outro lado da moeda. A gente vai olhar aqui para o empirismo. Clássico. Quando eu escrevo aqui, vocês estão vendo uma lousa branca? Estão, né? Sim, Vini, tá? Sim. Tá. Porque depois no vídeo não aparece. Mas tudo bem. No que? Na gravação? Na gravação não aparece, acredita? Ué? Mas tudo bem. Bom, o que é o empirismo, gente? O empirismo é a ideia de que o conhecimento ele vem e só pode ser justificado pela experiência dos sentidos. Então veja que para um empirista a dualidade corpo e mente não faz sentido nenhum. Aqui é só corpo, irmão, né?
Não tem uma coisa separada. Só tem os nossos sentidos. Então, todo conhecimento que a gente tem acesso, ou conhecimento que a gente elabora, vem a partir das nossas experiências. Essa ideia surge com Aristóteles, né? Então, olha só, racionalismo inicia-se com Platão, empirismo com Aristóteles. Lembra, né? Aristóteles foi um discípulo de Platão. Então, aqui a gente está falando da importância dos nossos sentidos, né? Da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, que são os 5 sentidos, né? Tá? E também tem aí filósofos importantes, a gente vai ver 2 deles relacionados a esse movimento, né? E, de certa forma, isso é uma reação ao racionalismo, né? Então, os racionalistas vão dizer, não, o que importa é a razão, os empiristas vão falar assim, não, o que importa são os sentidos. É a partir dos sentidos que a gente conhece o mundo, tá? E lá no racionalismo, a gente viu as teses, né, dos racionalistas, e aqui a gente também vai ver 2 pontos principais, né, centrais para o empirismo clássico. O primeiro ponto central é como você sabe. Está em forma de pergunta, mas a gente pode entender que é uma proposição também, uma tese, né? Como você sabe das coisas? Então, para os empiristas, a única evidência aceitável para qualquer proposição, para qualquer afirmação, deve ter como referência algum tipo de experiência. Então, como eu sei? Eu sei a partir da experiência, né? Eu só posso conhecer o mundo a partir da experiência. Então, essa tese aqui vai dizer que o mundo cognoscível, né, o mundo que é passível de conhecimento, ele só é a nós revelado a partir da experiência dos sentidos. Tá? Não existe um mundo que se possa conhecer além desse mundo que os sentidos tocam. Tá? E a experiência, né, esse mundo cognoscível, ele é um mundo material, que ele é passível de ser medido, ele é passível de ser apontado, a gente pode repetir. Então, se eu vou lá e meço o comprimento da minha mesa, dá 1,73. Se eu meço de novo, dá 1,73. De novo, dá 1,73. Então, esse mundo é assim. Tá? Eu posso compartilhar para os outros. Eu falo, ó, mede aí minha mesa. Aí a pessoa vai lá, o Ed Hermes vai lá, mede 1,73. Tá? Então, esse conhecimento é um conhecimento empírico, né, que a gente chama. Que está fora, que não pode ser medido, que não pode ser apontado, o que não pode ser compartilhado, o que não pode ser repetido, ele não faz parte desse mundo do conhecimento. Ele não pode ser conhecido. Então a gente precisa das experiências para conhecer. Tá? E a segunda questão, que também a gente pode entender como uma tese, é quais são os limites, então, desse conhecimento? Quais são os limites do conhecimento empírico? Então, aqui a gente vai chegar num aspecto muito interessante, né, numa consequência do empirismo, quando a gente faz essa pergunta. Quais são os limites do conhecimento? Ora, se a gente só pode conhecer o mundo através dos sentidos, as nossas experiências sempre serão limitadas. Limitadas pelo quê?
limitadas pelos nossos sentidos, né? Então, sempre eu vou enxergar as cores que os meus olhos são capazes de enxergar. Eu não vou conseguir enxergar outra cor além dessa. Eu só vou conseguir ouvir os sons que os meus ouvidos são capazes de ouvir. Não vou conseguir ouvir um som diferente desse, tá? E assim para qualquer sentido. Então, o nosso conhecimento é limitado por natureza. Ou seja, a mente humana, ela nunca será capaz de compreender, de entender, de conhecer a verdadeira natureza das coisas. Porque ela sempre estará limitada pelos sentidos. Isso tem uma série de implicações. E olha como essa tese ela está arraigada nesse período histórico. Porque nesse período histórico, a gente está vindo de um momento em que se descobriu que as ferramentas, que os equipamentos, que a inovação tecnológica era importante para o conhecimento, para a geração de conhecimento. Então a gente tem o exemplo da luneta com o Galileu, né? Que quando Galileu aponta a luneta para o céu, vê lá as 4 luas de Júpiter, ele vai entender então que a Terra não é o centro do universo. Tem o caso do microscópio. O que esses instrumentos fazem? Eles ampliam a percepção dos nossos sentidos. Então, eles ampliam a percepção da realidade. Tá? Então, eles mostram para a gente, em contrapartida, que o nosso conhecimento sempre será limitado. Nosso conhecimento é limitado. Tá? Ou que o conhecimento não tem fim. Né? Então, a mente humana, né, os nossos sentidos, eles são bons para algumas coisas, mas para outras não. Né? Então, nesse mundo que acontece aqui, que tem a proporção do nosso corpo, né, que tem a proporção dos nossos sentidos, a mente humana é ótima. Então, eu consigo fazer a relação da umidade com a chuva. Mas para outros mundos possíveis, a nossa mente ela é incapaz. Ela é incapaz de atingir essa realidade, né, da natureza. Toda vez que eu falo dessa tese do empirismo, eu lembro de um trecho de um livro que chama Mahabharata, um livro indiano, que conta da criação do universo. Né? A criação dos homens, do universo, dos homens, da criação das coisas. E tem um período lá que, aliás, do Mahabharata que vem o Bhagavad Gita. Vocês já ouviram falar do Bhagavad Gita? Que é um texto da música do Raul Seixas lá, né? Que ele fala, eu sou a luz das estrelas, a cor do luar, papapá. Esse trecho aí é retirado desse livro do Mahabharata, tá? Então, numa época lá do Mahabharata, existe os deuses e os homens, meio que eles convivem, assim. E lá está o Krishna, que é esse deus muito poderoso, né? E as pessoas sabem que ele é um deus, né, tal. E a todo momento, os seres mortais ficam pedindo para ele, Krishna, mostra pra gente a verdadeira realidade das coisas. Ele fala, não, vocês não compreenderiam se eu mostrasse a verdadeira realidade das coisas. E eles falam, não, mas a gente quer olhar e a gente quer saber como é a realidade das coisas, a realidade última das coisas. Ele fala, não. Enfim, aí as pessoas insistem tanto que ele então mostra essa realidade para elas, né? E aí no livro descreve, como se descreve lá no Mahabharata, a realidade última das coisas. É um demônio, né? A realidade última das coisas é um demônio com olhos que pareciam 1000 sóis
e boca com 1000 dentes mastigando as pessoas. Eu acho incrível essa alegoria. E aí, o que acontece? Quando as pessoas voltam para a vida delas, elas ficam doidas, né? Elas ficam doidas porque é uma coisa tipo muito complexa, né? Então, o que eu tô querendo dizer, né? Falar com essa história. A nossa mente é limitada, né? Do ponto de vista empirista. Ela é limitada pelos sentidos. A gente não conhece a realidade total das coisas, tá? Isso é uma tese empirista. Bom, se então o nosso conhecimento é limitado, a gente vai chegar a uma forma de ceticismo, tá? Então aqui vai surgir a partir do empirismo, vai surgir 2 tipos de ceticismo. Um ceticismo que a gente chama de ceticismo externo, e um ceticismo que a gente chama de ceticismo indutivo. O que é ceticismo externo, né? É a ideia de que os nossos sentidos, né, esse nosso corpo sensorial, ele sempre estará mediando a realidade. Então, eu nunca vou alcançar a realidade, eu nunca vou entender o que está acontecendo na natureza. Porque sempre os meus sentidos vão filtrar os fenômenos. Tá? Então, esse é o ceticismo externo. Nós nunca saberemos o que acontece na natureza. Né? Então, a gente nunca sabemos, e aí a gente pode dizer que a gente nunca sabe nada sobre o mundo. A gente sabe dos nossos sentidos. Mas sobre o mundo, de fato, a gente não sabe nada. Né? E se a gente não sabe nada do mundo, a gente não sabe nada de nada. Né? A gente nunca vai saber nada de nada. Porque o mundo é inalcançável. Né? A realidade última é inalcançável. Além disso, tem o ceticismo indutivo, né? Que vai dizer assim, olha, o que a gente conhece sempre diz sentido ao presente ou ao passado. Né? A gente não tem conhecimento do futuro. É aquela história, né? Se eu largar essa caneta aqui, ela vai cair? Vai. Como você pode explicar isso de forma lógica? Se você nunca experienciou, se os seus sentidos nunca não tem como experienciar o que vai acontecer no futuro. Então isso é uma viagem da nossa cabeça de que a caneta vai cair. Mas de fato, se nós somos empiristas, se a gente acredita nos nossos sentidos, a gente não tem como afirmar se a caneta vai cair, se ela vai desaparecer. A gente não tem como afirmar se o sol vai nascer amanhã. A gente não tem como afirmar nada em relação ao futuro. Tá? Porque os nossos sentidos, eles experienciam apenas presente e passado. Tá? Então, isso é uma forma de ceticismo. Olha que interessante, então. Não podemos conhecer nada do que está fora, não podemos conhecer nada, e além disso, também não podemos saber do futuro. Tá? E aí, então, a gente vai chegar a essas 3 premissas aqui maravilhosas do empirismo, né? 3 conclusões do empirismo. E aí vocês me dizem se vocês se identificam com essas conclusões. Primeira, todo conhecimento vem
das experiências. Segundo, não é possível experimentar o mundo. Vou colocar aqui entre aspas. Não é possível experimentar a natureza, porque sempre os nossos sentidos estarão aí no meio. Então, não é possível experimentar o mundo. Logo, não é possível conhecer nada. Logo, a gente não tem como conhecer nada. Não sei se vocês se identificam com essas premissas. O fato é que o empirismo, ele leva a esse tipo de ceticismo. Tá? É uma consequência lógica. Né? Tá bom? Aí vocês podem falar assim, mas Vini, então por que a gente faz ciência, né? Será que vale a pena ficar fazendo ciência se a gente nunca vai conhecer nada? Vale a pena, porque funciona, né? E tem outros pontos de vista, né, também. Não só o empirista. Sim, tem outros pontos de vista. A partir de que a gente, apesar de que a gente vai vendo que a forma dominante hoje de conhecimento científico, ela vem desse período, dessa escola empirista, com alguns desenvolvimentos, né? Então a gente vai, na verdade, eu vou falar sobre isso depois. Mas lá no começo do século XIX, já no começo do século XX, vão surgir os empiristas lógicos, né? E que é um empirismo reformulado, que aí vem a questão da falsificabilidade das hipóteses, babá. Que é o que a gente vive hoje, assim, em partes, né? É uma filosofia empirista. Então, o que tem hoje é predominantemente empirista. Então, você não justifica um conhecimento científico apenas a partir da razão, né? Tá. Quem são? Aí a gente tem duas figuras aí agora para olhar dentro do empirismo, que é o John Locke e o David Hume, tá? Vamos anotar aqui, empiristas clássicos. John Locke. John Locke. Vamos olhar o que ele dizia, tá? Lá no século XVIII. Bom, ele falava que o trabalho do filósofo. O John Locke é um iluminista, né, gente? Vocês lembram dele lá quando a gente estuda iluminismo no colégio, né? Então ele vai falar que o trabalho do filósofo era desmistificar a ideia de que existe verdade, né? Era como o filósofo tinha que desiludir, né, os cientistas dessa ideia de que a gente um dia vai saber de alguma verdade, né? Da ideia de que existem conhecimento inato, né? E ele fazia isso propondo algumas reflexões, né? Por exemplo, e aí é uma questão que ele coloca: será que existe uma única ideia ou um único pensamento, né, um único conhecimento que todos os seres humanos compartilham? Existe esse conhecimento que todos os seres humanos compartilham?
Existe uma única ideia que é compartilhada por todos? E que ideia é essa? Né? Então ele vai falar, não existe. Então não existe verdade. Né? Não dá pra gente falar de verdade. Não existe uma ideia que todo mundo compartilha, que todo mundo nasceu com ela. Né? Então o que ele vai falar é que todos nós nascemos como uma página em branco. Ninguém nasce com ideia. Nós somos tábulas rasas, aonde os sentidos escrevem, as experiências escrevem nessa tábua. E é assim que surge o conhecimento, né? Nossa mente nasce vazia, ela é preenchida através das experiências do sentido, né? Uma coisa que a gente pode fazer também, um experimento, deixa eu ver se isso aqui não está mais para frente, é imagine vocês que vocês têm aí a idade que vocês têm, né? 20 e poucos anos. Só que vocês nasceram sem a visão, sem o olfato, sem o paladar, sem a audição e sem o tato, sem nenhum sentido. Vocês nasceram sem nenhum sentido e vocês viveram até a idade que vocês têm hoje. Vocês acham que vocês saberiam alguma coisa? Será que se conheceria alguma coisa sem os sentidos? Então essa é uma outra reflexão, né? Deixa eu ver aqui o que é mais interessante de falar sobre John Locke. Está escrito aqui que ele pode ser enquadrado como um empirista de conceito e um empirista de julgamento. O empirista de conceito é porque ele dizia que todos os nossos conceitos ou são dados pela experiência ou surgem a partir da reflexão sobre conceitos dados pela experiência. Então, aqui a gente volta na questão do triângulo lá, né? Do triângulo perfeito. Não existe um triângulo perfeito na natureza, mas ele é derivado dessas experiências que as pessoas tiveram de triângulos na natureza. Então, a partir dessas de ver figuras geométricas de 3 lados, mesmo que imperfeitas, a gente chega nesse conceito de que existe um triângulo perfeito, né, com os lados iguais. Mas a gente chega a partir das experiências. Então, isso não é um conceito inato. A gente não nasce com esse conceito. Ele surge a partir das nossas experiências, né? E todo o conhecimento do mundo depende da informação que nós obtivemos através da experiência sensorial. Então, isso é um empirismo de julgamento, né? Todo conhecimento depende da informação que nós obtivemos. E, de novo, né, o John Locke ele vai enfatizar esse pessimismo, né, esse ceticismo, pessimismo em relação ao conhecimento da natureza, né? Por quê? Porque a gente não tem a habilidade, né, de ter contato direto com o mundo, né? Então, a nossa experiência direta, ela é tão limitada, os sentidos são tão limitados que produz muito pouco em relação ao que realmente poderia ser conhecido do mundo. Isso é interessante, porque se a gente conhece muito, muito pouco, significa que a atividade cientista ela nunca vai acabar, né? Então, o que a gente desconhece é tão desproporcionalmente maior do que o que a gente conhece, que a gente nunca vai poder parar de trabalhar enquanto cientista, tá?
E mesmo aquilo que a gente conhece é enviesado pelos nossos sentidos. Então, mesmo o conhecimento já construído, ele é enviesado pelos sentidos, né? E aí, por fim, ele vai dizer que as causas mecânicas reais de nossas ideias, na maioria dos casos, não têm semelhança nenhuma com as sensações que elas produzem em nós. Então, o que a gente percebe são apenas sensações da realidade. Na maioria dos casos, ela não tem conexão nenhuma com o que está acontecendo de fato lá no mundo, lá fora. Tá? Então, vejo que aqui John Locke, então, é bem pessimista, né? E se vocês achavam que não podia piorar, tem o David Hume, que a gente pode dizer que ele é um pessimista extremo, radical, né? E ele é o principal crítico do método indutivo, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? E é escocês também. O John Locke é inglês, né? O René Descartes é francês, se vocês quiserem saber, né? Então, ele leva as ideias do John Locke mais adiante ainda, né? E ele vai apontar os problemas do indutivismo. Então, mesmo que nossa experiência mostre que um fenômeno é recorrente, não é possível a gente dizer que esse fenômeno vai acontecer no futuro. Gente, lembra, a gente viu isso um pouquinho antes, né, como uma consequência, então, do empirismo, que a gente chamou de indutivismo, ceticismo indutivo, né? A gente conhece só o presente e passado, é impossível fazer induções acerca do futuro. Então, essa ideia vem do David Hume, né? Que, por exemplo, hoje a gente sabe que um pão ele tem um certo valor nutritivo para a gente, né? Mas a gente não pode ter certeza de que essas relações, né, esse valor nutricional vai continuar para sempre. Então, o pão ele foi nutritivo no passado, o que vai acontecer no futuro não sabemos. Tá? E ele também fala que a causalidade tem um problema, tá? Então, lembra, né, lá do plano cartesiano, que a gente olha aqui no gráfico, sempre aqui a causa e o efeito. E se a gente vê que existe uma relação entre essas duas variáveis, né? Vamos supor que tem uma reta que passa aí, a gente fala, olha, então essa variável explica essa. Então, se eu observo na natureza que o aumento da umidade relativa do ar aumenta a probabilidade de chuva, então eu posso dizer que a umidade do ar causa a chuva, né? Posso estabelecer essa relação causal. Mas o David Hume, como um bom crítico do indutivismo, vai falar que isso é impossível de ser feito, que a gente não tem como fazer isso. Por quê? Sempre a gente vai estar olhando para instâncias particulares de fenômenos, tá? Sempre isso aqui a gente chama de, tem um nome isso, assimetria entre causa e efeito. Que assimetria é essa? Sempre existe uma assimetria entre causa e efeito, que é uma assimetria temporal. Então, sempre a causa está antes dos efeitos, né? Nunca os efeitos estão antes da causa, por definição. Então, elas estão separadas no tempo. Sempre primeiro a causa, depois os efeitos. Então, a gente não tem como atribuir causalidade. Porque pode ser que entre a causa e o efeito existam causas mais profundas que a gente não acessou, né?
não sei se está muita viagem, né? Mas como existe essa simetria temporal entre causa e efeito, pode ser que a gente está perdendo coisas. Aí, entre um evento e outro, então, entre a umidade aumentar e chover, pode estar acontecendo outra coisa que a gente não percebe, porque os nossos sentidos são limitados. Então, a gente não tem como estabelecer relações causais. E se a gente não tem como estabelecer relações causais, a gente não pode conhecer, né? A gente não pode explicar, né? Então, a gente pode imaginar de forma ingênua, né, que existe essa relação, mas a gente nunca pode afirmar, né, que existe essa relação, porque pode acontecer essas conexões escondidas, né? Conexões que a gente não percebe, porque os nossos sentidos são limitados. Tá bom? Então, esse foi o David Hume. Depois vocês procuram na internet a fotinho dessas pessoas, para dar carinha para eles. Tá bom, gente? Então, a gente viu hoje, ó, duas correntes importantes dessa época aí do pensamento, né, durante o Iluminismo, que é o racionalismo e o empirismo. Como eu falei, ao longo da história, né, do desenvolvimento aí do conhecimento científico, um desses vai prevalecer, que é o empirismo. Então, hoje a gente faz ciência materialista, precisa ser medido, precisa ser mensurável, né? Tem os fenômenos que a gente explica, precisa ter essas características, né? Precisa ser fatos. Para que haja ciência, a gente tem que falar de fatos, né? Mas todo esse ceticismo, de certa forma, ele vai ser contornado por um método científico que é o dedutivismo, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então a gente vai ver como que a gente sai desse impasse do ceticismo criado pelo empirismo clássico. Tá? Tudo bem, pessoal? Aí o que eu ia falar para vocês é que esse semestre a gente está com um tempo mais curto. Tá? Então, a última aula de história da ciência, que seria, então, a partir do iluminismo, a gente tem o Círculo de Viena, o empirismo lógico e os filósofos mais modernos da ciência, a gente não vai conseguir fazer. Apesar de que está tão próximo do nosso fazer ciência de hoje, que quando a gente for estudar o método científico, a gente vai reconhecer características desse período estudando o método científico. Tá? Mas, de qualquer forma, o que eu vou fazer? Eu vou subir a aula de História da Ciência, a quarta aula de História da Ciência que a gente deveria ter, eu vou subir no YouTube também, e aí vocês podem assistir se vocês estiverem interessados. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que vale a pena mais a gente ir com digerindo o que a gente está conversando e com mais calma e mais devagar do que ficar falando aqui um monte de coisa e depois já esqueceu tudo, sabe? Então vai ter lá essa aula, se vocês quiserem depois assistir. É legal, é importante para a gente entender, então, como que a gente chega no método científico que é empregado hoje. Se é que existe um método científico, tá? Para efeitos didáticos, a gente fala que sim. Existe um método, dados de conhecimento humano, porque ela tem esse método, tá, pá. Mas existem críticas também a essa ideia, tá? E lá nessa aula de História da Ciência 4, a gente fala um pouco sobre essas críticas do método científico. Tá bom, gente?
Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Essa semana eu me reuni com a Vanessa, com a Aline e com a Jéssica, que são as estagiárias. Essa disciplina tá quase mais estagiário que estudante, né? E a gente está definindo qual vai ser a atividades que elas vão fazer como estágio, né? Mas provavelmente vocês vão ter 3 aulas aí, uma com cada uma, no final da disciplina. Tá bom? Acho que hoje não tem atividade. O que vocês podem começar a fazer é ler os 3 primeiros capítulos de um livro que chama O que é Ciência Afinal, que é um livro do Chalmers. Eu vou passar para vocês o PDF, disponibilizar, e leiam esses 3 primeiros capítulos. Esses 3 primeiros capítulos vão falar bastante do método indutivo, dos problemas que esse método tem. Depois a gente vai ler os 4, 5, 6, os próximos 3 capítulos, que vai falar mais do método dedutivo, que é o outro método também que a gente vai estudar. Tá bom? Então não tem atividade, mas se vocês quiserem adiantar, porque depois do método da aula que vem, aí sim nós teremos atividades, e essa atividade depende da leitura desses 3 primeiros capítulos. Tá? Combinado então, gente? Tchau para vocês. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau.